Olá, pessoal! Sempre muito bom estar aqui com vocês no Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de tabela periódica em nossa aula de número 2, sobre grupos e períodos. E se você gostou desse tema, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Essa aqui é uma figura da nossa tabela periódica atual, né? Ela serve para que nós consigamos organizar os elementos químicos por meio de algumas características químicas que eles têm em comum, ou seja, os elementos não são colocados aleatoriamente na tabela, geralmente elementos próximos eles têm características em comum, né? E nós temos que começar a olhar para essa tabela e dividi-la principalmente em linhas verticais e linhas horizontais. E vamos conversar um pouco mais sobre isso. Primeiramente, sobre os grupos, que são justamente as linhas verticais da tabela periódica. Tá? Eles vão ser identificados por algarismos arábicos, de 1 até 18. Então, grupo 1, grupo 2, grupo 3, nós temos 18 colunas compondo a tabela periódica. E nós podemos dividir a tabela, talvez de uma maneira preliminar, em dois grandes grupos. O grupo dos elementos representativos, que são esses em amarelo, tá? E os chamados elementos de transição, que são esses aqui em rosa. Cada um desses grupos vai ter as suas próprias características. Primeiro vamos conversar sobre os elementos representativos. Esses grupos, ou famílias, também podemos chamar de famílias, né? Essas linhas verticais, elas têm nomes específicos. Quais são os nomes? O grupo 1 da tabela periódica é chamado de metais alcalinos. E aí, qual seria uma das características em comum que eles têm? Se nós fizermos a distribuição eletrônica de cada elemento do grupo 1, ele vai terminar em S1, ou seja, vai ter somente um elétron na sua última camada. O grupo 2 já possui o nome de metais alcalinos terrosos. A sua distribuição eletrônica vai acabar em S2. Se você tem dúvidas na parte de distribuição eletrônica, vai lá na nossa playlist de evolução no modelo atômico, que nossa aula de número 13, ela vai lhe ensinar como fazer a distribuição dos elétrons nos orbitais. O grupo 13. Léo, por que nós pulamos aqui do grupo 2 para o grupo 13? Lembra que nós temos aqueles elementos chamados de transição? Os elementos de transição são os grupos de 3 a 12 da tabela periódica, tá? Então, os metais alcalinos, eles continuam no grupo 13, que é a família do boro. Depois, grupos 14 e 15, família do carbono e família do nitrogênio. Na verdade, se vocês forem ver o primeiro elemento do grupo, grupo 13 é o boro, do grupo 14 carbono, do grupo 15 nitrogênio, por isso que nós demos esses nomes para eles. E a família do boro sempre vai terminar os elementos químicos, a sua distribuição eletrônica com S2P1, família do carbono S2P2, família do nitrogênio S2P3. O grupo 16 ele é denominado de calcogênios. O seu subnível mais energético, ele vai ser sempre S2P4. É assim que vai terminar a sua distribuição eletrônica. 17 são os halogênios, que são os formadores de sais, subnível mais energético S2P5, e o grupo 18 ele é chamado o grupo dos gases nobres, gases que dificilmente formam compostos com outros elementos da tabela periódica, O seu subnível energético ele é S2P6. Tá? E nós também temos, além dos elementos representativos, os elementos de transição, que são justamente esses elementos marcados em verde, tá? Todos esses outros, à esquerda e à direita, são representativos. Os de transição são esses em verde, e nós temos também duas sequências que ficam localizadas abaixo da tabela periódica, aqui está na cor azul, que também fazem parte da série de transição, dos elementos de transição. Na verdade, a gente tem aqui duas linhas, A primeira
Nós temos aqui o La, né, que inicia essa sequência, que é o lantânio. Por ser o lantânio, a gente fala que essa aqui é a série dos lantanídeos, porque começa pelo La lantânio. E a de baixo, a C, é o actínio. Então, a gente fala que essa daqui vai ser a sequência, a série dos actinídeos. Eles pertencem aos elementos de transição e, na verdade, todos esses elementos que compõem a série dos lantanídeos, na verdade, eles estão aqui no grupo 3 da tabela periódica. Veja aqui, LaLu, é do lantânio até o lutécio. Todos esses elementos deveriam ser alocados nessa posição, tá? Por causa das semelhanças químicas. E o actínio, então, todos esses elementos da sua série deveriam estar aqui também no grupo 3, embaixo da série aqui dos lantanídeos. E aí vocês vão perguntar, poxa, mas por que eu tenho os elementos que estão aqui nessa parte da tabela periódica? Por que esses aí eles estão fora da tabela periódica? Isso daí não é o acaso não, pessoal. Aqui, principalmente, porque a gente pode aqui distinguir os verdes, a gente pode denominar de elementos de transição externa, enquanto que os azuis a gente chama de elementos de transição interna. E aí o que vai dizer se um elemento ele é transição externa ou interna? Bem, se for um elemento de transição externa, o elétron ocupa o subnível mais energético D. Então, todos esses elementos, se você fizer distribuição eletrônica, o subnível mais energético vai ser o subnível D. Enquanto que, se você fizer distribuição eletrônica de qualquer elemento aqui azul, ou seja, de transição interna, o elétron ele vai ocupar um subnível mais energético do tipo F. Se você quiser estudar mais sobre esses subníveis energéticos, nós temos a aula lá em evolução do modelo atômico. As nossas últimas aulas a gente fala aí desses subníveis de energia, o que seriam isso, vai lá na nossa playlist de evolução do modelo atômico. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem aí. Muito bem, então aqui é só um resumo, né, dos nomes dos grupos ou famílias da tabela periódica. Nós temos aqui metais alcalinos terrosos, elementos de transição externa, né? Aqui são os elementos de transição interna, série dos lantanídeos, série dos actinídeos, família do boro, do carbono, do nitrogênio, os calcogênios, halogênios e gases nobres também. E agora, então, a gente pode fazer uma distinção, olhar para a tabela devido ao subnível mais energético de cada grupo. Como é que é isso, Léo? Bem, todos esses elementos aqui desse lado esquerdo da tabela, que estão marcados em laranja, né, eles vão terminar no subnível S, a sua distribuição eletrônica, o seu subnível mais energético. Né? Aqui no grupo 1 vai terminar em S1 e aqui S2. Então aqui a gente pode falar que é o bloco S. Tá? Esses elementos de transição aqui, que estão nessa cor mais bege, né, eles vão terminar no subnível D, é o bloco D. Os aqui em cor amarela é o bloco P, por causa do seu subnível mais energético. Né? E esses em verde é o bloco F. A gente pode também ter essa distinção dos grupos, né, pelo subnível mais energético que os elementos eles têm. E agora nós vamos conversar sobre os períodos da tabela periódica. Períodos, pessoal, são as linhas horizontais da tabela periódica. Veja aqui, a gente vai ter o primeiro período. Aqui, né, nele, nós só temos os elementos hidrogênio e hélio. Segundo período, já temos mais alguns. Terceiro, até o sétimo período da tabela periódica. O que nós temos que saber sobre os períodos? Uma informação importantíssima, pessoal, que se você souber o período de um elemento químico, você vai saber o número dos níveis de energia com elétron, ou se a gente pegar aqui o modelo atômico de Bohr, né, o número de camadas com elétrons de um elemento. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, se você fizer a distribuição eletrônica, é um S1. Ele é um elemento do primeiro período. O que isso daí quer dizer? Que se eu for olhar o átomo de hidrogênio, ele só vai ter uma camada com elétrons. Agora, já o lítio, veja só, ele tem um S1, 2, S2. Ele é um elemento do segundo período. Logo, ele vai possuir duas camadas ocupadas com elétrons. E assim sucessivamente. O sódio ele é aqui do terceiro período, veja só. Logo, na sua representação, olhe lá,
3 camadas ocupadas com elétron. Então, assim, saber qual é o período de um elemento químico na tabela periódica é importantíssimo, porque aí a gente sabe dizer quantas camadas ele vai possuir ocupadas com elétrons, tá? A gente também pode classificar os elementos da tabela periódica baseado nas suas características físicas e químicas. Por exemplo, nós temos alguns elementos da tabela periódica, que eu já vou mostrar para vocês no outro slide, né, que são chamados de metais. E quem são os metais? São os elementos que apresentam brilho metálico, alto ponto de fusão, são bons condutores de calor e eletricidade, geralmente são densos. Aqui um exemplo é o ferro. Na tabela periódica, nós também temos os chamados ametais. Eles já são opacos, têm baixo ponto de fusão, mau condutor de calor e aqui eletricidade. Exemplo é o átomo de carbono. Também temos os chamados gases nobres. Lembram lá aquele grupo 18 que eu acabei de mostrar para vocês? Eles são um grupo especial, porque em condições ambientais eles estão na forma de gás, né, e possuem grande estabilidade química. Eles já têm 8 elétrons na sua última camada, que é a camada de valência, né? Então eles dificilmente formam ligações químicas. E temos aqui o elemento hidrogênio, que ele é um elemento atípico, né? Ele se combina com metais, com ametais, né? Ele fica ali naquele grupo 1 da tabela periódica porque ele só tem um elétron na última camada, né? Mas ele é um elemento especial da tabela. Aqui eu estou mostrando para vocês que em amarelo nós temos todos os metais, tá? Em verde o hidrogênio, em azul os gases nobres, aqui em rosa tem os semimetais. Aqui. Esses semimetais, pessoal, eu aqui só trouxe para falar para vocês. É uma nomenclatura mais antiga da IUPAC. Assim, a IUPAC ela já aboliu. Nós hoje classificamos em metais ou ametal, gás nobre ou hidrogênio. Esses semimetais, alguns foram para metais e outros ametais, mas a maioria integra hoje o grupo dos ametais, tá? E a 25 graus Celsius, que é a nossa temperatura ambiente, 2/3 dos elementos químicos são sólidos. Eu aqui diria que grande parte dos metais são sólidos, né? Os ametais também, a maior parte deles ela é sólida também. Algumas exceções. Bromo e mercúrio são elementos líquidos da tabela periódica. Então, a temperatura ambiente, só esses dois apresentam-se no estado físico líquido. Temos também na tabela periódica elementos que são gasosos. Eles são esses aqui em azul, né, que são os gases nobres, e a família que eu chamo dos gênios. Por que eu chamo a família dos gênios? Porque é o hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, e dos halogênios, que é esse grupo 17, nós temos flúor e cloro também. Então, os elementos químicos, a temperatura ambiente, eles se apresentam nesses 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Tá? Esses semimetais, como nós explicamos aqui, o X. Hoje em dia não chamamos mais semimetais, tá? Isso aí é bom ressaltar. Muito bem, vamos agora fazer alguns exercícios, pessoal. Número 1. Localize na tabela periódica, por meio do subnível mais energético, os seguintes elementos. Letra A, fizemos a distribuição eletrônica, subnível mais energético lá do elemento químico, 2s2. Letra B, 2p5 e letra C, 3p3. Como é que nós vamos, então, localizá-los na tabela periódica? Muito bem. Elemento A, se acaba em 2s2, esse 2 aqui significa o número do seu período. Ele é um elemento do segundo período. E em verde aqui, esse número de elétrons e o subnível S2, quem é que vai ter 2 elétrons na última camada? São elementos do grupo 2. Localizamos então agora o elemento A. O B, então, termina em 2p5. Ele vai ser um elemento também do segundo período, por causa desse número 2, né? E aí a gente tem que lembrar, se acaba em p5, tem 5 elétrons, mas se usou o subnível P, é que ele já tem 2 elétrons do subnível S. Então a gente tem que lembrar de contar. 2 elétrons S com 5 elétrons P dá 7 elétrons na última camada. E aí vai então pertencer ao grupo 17. E agora a espécie C, né, 3p3, vai ser um elemento do terceiro período da tabela periódica, né? E, de novo, se ele tem
P3 no seu término, né? Lembra dos 2 elétrons S. Então, 2 elétrons S mais 3 elétrons P dá 5 elétrons na última camada. Qual é o grupo que tem 5 elétrons na última camada? Grupo 15, a família do nitrogênio, né? E então, nós podemos agora localizar na tabela onde que estão, né, cada um desses elementos. Aqui está o A, né? Segundo período, grupo 2. O B ele se localiza aqui, né? Segundo período, grupo 17. E o C ele está aqui, terceiro período, no grupo 15. Tá bom, pessoal? Muito bem, ficou alguma dúvida? Curtam, comentem, compartilhem o nosso vídeo. E lembrem-se de se inscrever em nossas mídias sociais. Um grande abraço, vamos às aulas!